São Paulo, nossa São Paulo é. São Paulo, nossa São Paulo é. Uma cidade justa, pautada pelo respeito à diversidade. Uma cidade próspera, que ofereça oportunidades dignas de trabalho e renda. Uma cidade bonita, bem cuidada, acolhedora. Uma cidade saudável, preocupada em reciclar seu lixo e diminuir sua poluição. Uma cidade segura, onde as pessoas possam morar, trabalhar e circular sem medo. Uma cidade eficiente, com um sistema de transportes que permita mobilidade a todos e evite o estresse e a perda de tempo. Uma cidade que ofereça serviços públicos de qualidade, garantindo a educação, saúde e lazer à sua população. Uma cidade solidária, realmente democrática e aberta para o mundo. É esta cidade que o movimento Nossa São Paulo está buscando. Contamos com a participação ativa de toda a sociedade civil nessa mobilização, visando uma São Paulo justa e sustentável. Somos todos responsáveis por essa luta. São Paulo, nossa São Paulo. Temos 4 eixos sobre os quais o movimento se debruça. Primeiro, o mapeamento, o levantamento e a informação sobre a cidade. Isso se faz através de levantamento de indicadores da cidade, constituir o que a gente chama de observatório da cidade. Em segundo, o acompanhamento cidadão, é fazer com que as pessoas acompanhem a cidade através da evolução dos seus indicadores. O terceiro eixo é o que a gente chama de educação cidadã, é fazer com que cada um de nós, cada cidadão de São Paulo, se sinta responsável pela cidade, atuando como cidadão. E o quarto eixo é o eixo da mobilização, o eixo da participação, para que, no limite, cada paulistano faça parte dessa rede, se interesse pela cidade e participe do movimento para fazer de São Paulo uma cidade justa e sustentável. Nós estamos, de alguma forma, retomando as origens dessa cidade, na medida que ela nasceu sob o marco do ensino, o marco da cultura, o marco da educação. Em vez de amaldiçoar a escuridão, vamos acender um fósforo. E este fósforo está na mão de cada um de nós. O objetivo é estabelecer parâmetros de gestão para a cidade de São Paulo, parâmetros na área de saneamento, na área de educação, na área de ocupação e uso do solo, para que os próximos governantes tenham uma referência muito clara de qual é o desejo da sociedade civil organizada para uma cidade sustentável. O movimento é absolutamente apartidário. De repente, a gente se mobilizou pelo Dia Mundial Sem Carro e a prefeitura participou ativamente. Aí, alguns levantaram e falaram, opa, já entendi. É o movimento para apoiar o Gilberto Kassab. Aí, de repente, nós levantamos alguns dados sobre a cidade, sobre o orçamento, que não são dados muito agradáveis, sobre a desigualdade em São Paulo. Aí, outros levantaram, agora entendi. É o movimento petista, é um movimento anti o Kassab. Aí, de repente, o Geraldo Alckmin fala que de Bogotá, por exemplo, Bogotá, a gente fala de Bogotá, opa, entendi. É um movimento de apoio à candidatura do Geraldo Alckmin. Como se no Brasil não fosse possível um grupo se juntar e trabalhar pelo bem comum, como se isso fosse absolutamente inacreditável. E a partir de hoje, a maior cidade da América do Sul ganha um observatório em defesa da cidadania. A iniciativa do movimento Nossa São Paulo vai monitorar a qualidade dos serviços e equipamentos públicos, fiscalizar a ação da Prefeitura e também da Câmara dos Vereadores e acompanhar o orçamento da capital paulista. O movimento Nossa São Paulo, um dos elaboradores do projeto, abriu uma página na internet, o Observatório Cidadão, para que os paulistanos possam acompanhar a atuação dos órgãos públicos. É evidente que São Paulo tem desigualdades, é inquestionável isso. A apresentação desses índices, elas vêm se somar.
as nossas ações para que a gente procure acertar o máximo possível e errar o mínimo possível. O que pudermos fazer para fortalecer esse movimento, nós faremos. Um anteprojeto de emenda à lei orgânica do município vai permitir acompanhar e cobrar a atuação dos prefeitos eleitos de São Paulo. Ele foi apresentado hoje e, se aprovado, vai obrigar, por exemplo, que o prefeito da cidade apresente um programa de governo 90 dias depois de eleito. O projeto de lei estabelece que o prefeito eleito ou reeleito apresente um programa de gestão em até 90 dias depois da posse, com ações estratégicas e metas para a cidade e para cada uma das subprefeituras, todas compatíveis com o programa eleitoral. Além disso, o Executivo terá de prestar contas dessa gestão anualmente e divulgar a cada 6 meses os indicadores de desempenho em diversas áreas. O compromisso de um plano que a população possa cobrar e isso ser divulgado, ele pressupõe essa transparência e prestação de contas. O senhor se comprometeria desde já com o cumprimento de um projeto como esse, de uma lei como essa? É evidente que sim, a minha presença aqui hoje, ela já pode sinalizar isso. Novidade na Câmara de São Paulo. Projeto apresentado pela sociedade civil, aprovado por unanimidade, com apenas uma ausência. E não é uma medida em benefício dos políticos, é para melhorar o controle do poder público pela população. Já viraram até folclore nacional as promessas feitas pelos políticos durante a campanha. Mas isso pode começar a mudar, pelo menos aqui em São Paulo. O próximo prefeito que vai assumir esse gabinete no ano que vem vai precisar anunciar metas de governo e prestar contas à população de 6 em 6 meses. Uma transformação e tanto na cultura política do país. Uma lei aprovada hoje determina que os próximos prefeitos de São Paulo prestem contas das promessas que fizerem durante o governo. 4 minutos foi o tempo necessário para que o projeto de emenda à lei fosse aprovado por unanimidade. Este projeto não tem aqui apoio da bancada só do PT, do PSDB. Este projeto tem o apoio dos 55 vereadores da Câmara Municipal. Ele foi aprovado em primeira discussão por unanimidade desta casa. E hoje ele será aprovado por unanimidade. A mobilidade e acessibilidade são questões fundamentais para o homem contemporâneo. Em São Paulo, a crise no trânsito é cada vez mais evidente, diminuindo a qualidade de vida do cidadão. Um dia inteiro a pé ou de bicicleta, pode escolher. Esta é a proposta para os motoristas paulistanos neste sábado, que é o Dia Mundial Sem Carro. No Dia Mundial Sem Carro, comemorado neste sábado, a ideia é garantir ar mais limpo e menos estresse nas grandes cidades. No Brasil, o objetivo é conscientizar motoristas de São Paulo para que deixem o carro na garagem e troquem o conforto do veículo pelos percursos a pé ou de bicicleta. Dentro deste túnel, em São Paulo, uma evidência do tamanho da poluição. O convite para deixar o carro em casa foi escrito na fuligem impregnada nas paredes. Em São Paulo, existe um carro para cada 2 habitantes. É a cidade com a 2ª maior frota do mundo, atrás apenas de Tóquio, no Japão. O movimento Nossa São Paulo desenvolve uma série de ações para tornar mais limpo o diesel comercializado no país. Supermáquinas sugam petróleo debaixo do chão e fazem o fóssil ouro em energia para rodar a economia e enriquecer a multidão. Depois, no refino, o óleo bruto vai ficando mais quente, mais fino, mais raro, 350 graus vira diesel. Diesel, combustível de máquina que move montanha e cospe fumaça ajustada de enxofre vermelho. Enxofre veneno falado por narines inocentes e assimilado pelos corpos tristes que pagam o preço de viver num ar tão violento. Diesel limpo para ontem. A cidade de São Paulo enfrenta nos últimos anos um outro desafio ambiental: reduzir o impacto na camada de ozônio provocado por uma frota de mais de 6 milhões de veículos nas ruas. São os resíduos dos combustíveis os poluentes que mais atacam a saúde. Se você conseguir reduzir
a quantidade de enxofre do diesel de 500 partes por milhão para 50 partes por milhão, você salva 3.000 vidas por ano. Quando uma comunidade senta para pensar alguma coisa de sustentabilidade na sua região, a primeira coisa que ocorreu em todas as agendas 21 locais é a vontade de participar de programas de coleta seletiva. Fica a questão, pô, se a gente desvia tanto material dos aterros, a gente contribui tanto pela cidade, por que ainda essa indiferença com relação aos catadores? Né? Por que não incluir de forma efetiva, de forma planejada, junto com os catadores, com o movimento, por que não incluir no sistema oficial de coleta seletiva? Dando continuidade ao ciclo de debates organizado pelo movimento, que são preparatórios para o Fórum Nossa São Paulo, que vai se realizar agora entre 15 a 18 de maio, as plenárias finais. É que a desigualdade não é só financeira, econômica, a desigualdade ela está em todas as áreas. Nós encontramos áreas na cidade que tinha 200.000 habitantes que não tinham consultório. Para estimular a formulação de propostas para os principais desafios sociais, econômicos, políticos, ambientais e urbanos de São Paulo, foi realizado neste ano o primeiro Fórum Nossa São Paulo. Jovens estudantes dão sugestões para tentar melhorar as condições de vida nas grandes metrópoles. As propostas foram apresentadas no primeiro Fórum Nossa São Paulo, que reúne representantes da sociedade civil interessados em uma cidade mais justa e mais sustentável. Você participou desse fórum, né, que aconteceu em São Paulo durante 3 dias, que discutiu várias questões, entre elas a mobilidade. Queria saber qual foi a principal reclamação em relação ao transporte aqui em São Paulo, que tem a ver com as grandes cidades. Olha, é a questão da qualidade do transporte público, porque nós sabemos que se você tem um transporte público de qualidade, que chegue a todos os bairros, né, e que tenha uma mobilidade mais efetiva do que nós temos aqui em São Paulo, você resolve muito o problema de transporte e de trânsito. Nós tivemos 1 dia e meio praticamente de apresentação, né, dos indicadores e das propostas pelos vários GTs, e alguns de vocês devem estar perguntando, bom, e o que se vai fazer com tudo isso? Primeiro, a necessidade de continuar o processo de sistematização desses indicadores e dessas propostas, né, incorporando agora as contribuições, as sugestões que apareceram aqui no fórum. Uma outra coisa que muita gente perguntou é como é que tudo isso que a gente produziu aqui vai se relacionar e vai se articular com o contexto eleitoral do município neste ano, né? Há muitas formas que a gente pensou. Uma delas é a necessidade de que a gente entregue e, principalmente, debata, né, com os candidatos a prefeito, a vereadores, com os partidos políticos, todos estes indicadores e estas proposições que nós construímos ao longo desse 1 ano e construímos aqui no fórum. Esse fórum, ele é a oportunidade que todos nós temos para mostrar a São Paulo a consistência do movimento. Já com 1 ano de existência, com 1 ano trazendo à cidade de São Paulo a oportunidade de ganhar uma entidade que nos ajuda a fiscalizar o poder público, a acompanhá-lo, a dar mais transparência às ações, seja do Legislativo, seja do Executivo, transparência no sentido de aproximar esses poderes da sociedade e, portanto, a minha presença nada mais é do que uma homenagem do poder público ao movimento. Eu acho que o Nossa São Paulo pode sim cobrar compromisso em relação à saúde, educação, metrô, trânsito, melhoria da qualidade de vida, combate à poluição, porque esse é o verdadeiro exercício da democracia. Assumir compromissos, cobrar compromissos e honrar compromissos.
As propostas, o Oded já nos transmitiu que em poucos dias estará encaminhando à Prefeitura oficialmente, todas elas serão distribuídas a todas as secretarias e que possamos fazer o melhor proveito delas. Parabéns a todos, parabéns ao São Paulo, parabéns em especial a vocês, participantes desse movimento, dessa noite, desse fórum, que são vocês que fazem a força desse movimento. Muito obrigado. É de fundamental importância para o Brasil e principalmente para São Paulo, a ONG que foi criada com uma visão específica da sociedade civil cobrar dos governos aquilo que eles têm por dever e obrigação das informações necessárias para a população e para o cidadão. Esse movimento veio para ficar, é um exemplo excepcional de cidadania e nós temos certeza que principalmente os jovens e os futuros governantes brasileiros começarão a ter o dever de dar os esclarecimentos necessários à população. São Paulo é muito complexo para ser tratado por uma democracia não participativa. O regime político que a gente vive, a democracia representativa, é o melhor regime político, inquestionavelmente, mas é insuficiente para tratar com a complexidade das grandes metrópoles que vão se formando no mundo e vão se adensando a cada dia mais. Eu acho que não tem outro jeito senão o cidadão tomar conta dos seus espaços e criar e recriar os espaços públicos. São Paulo estava dando aparência ainda, tem muito dela é assim, de que é de ninguém, em vez de ser de todos. Eu acho que o que um movimento como o nosso São Paulo está transformando é isso, está fazendo com que São Paulo seja de todos e não de ninguém. São Paulo, nossa São Paulo é. São Paulo, nossa São Paulo.